Um, dois, três. Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Bate-Papo com Fintechs, uma série feita especialmente para levar conteúdo sobre finanças, tecnologia e inovação para os nossos seguidores, para conhecidos desses nossos seguidores, para familiares e, de alguma forma, trazer um pouquinho de educação financeira e contribuir para o crescimento do Brasil como um todo. E hoje é um episódio muito especial, já é uma fintech que a gente tem uma parceria há algum tempo. Antes do episódio também estava dando mais uma vasculhada no LinkedIn do nosso convidado, e é bem bacana porque ele tem uma trajetória no mercado financeiro muito interessante. Ele vai contar daqui a pouquinho um pouco mais disso para a gente. E então eu estou aqui recebendo o Paulo, ele que é o CEO da Opens, a Opens que é uma plataforma de peer-to-peer lending. A gente até já comentou sobre esse assunto algumas vezes aqui na série, no nosso blog, mas sempre tem alguém que não conhece, então o Paulo vai explicar um pouquinho mais sobre o modelo. Mas antes de mais nada, queria agradecer a sua participação, Paulo, desejar boas-vindas e já começar pedindo para você se apresentar para quem nos acompanha. Bom, Vitor, é um prazer estar com você e com a sua audiência aqui no videocast, né, da Fincat. Como você disse, a gente tem essa parceria, a Fincat tem nos ajudado bastante aí na questão de educação financeira, conteúdo e tudo mais, que é o que a gente pretende mostrar para os nossos clientes, né? Mas, para começar a falar da Open, eu tenho que falar um pouco da minha trajetória, né? Minha trajetória, do meu sócio também e tal, que é uma trajetória que ela vem de algumas décadas aí, vamos dizer, quase 4 décadas aí, em serviços financeiros, em tecnologia para serviços financeiros, né? Eu tenho uma carreira que ela foi construída em bancos, né? Eu tenho que falar porque faz parte da minha história aí, de ter começado com 14 anos no Banco do Brasil. Comecei lá como um office boy e entrei depois para a área de tecnologia do banco, já como funcionário e tal. E de lá eu fiz tudo um pouco, né? Fui programador, líder de equipe, gerente e tudo mais, até que eu assumi uma posição de executivo e responsável pela área de internet banking, mobile banking toda a parte de sistemas de agências, né? Depois eu também tive um bom desafio lá, que foi assumir toda a área de sistemas de crédito do Banco do Brasil, crédito pessoa física, pessoa jurídica, governo, agronegócios, né? E a gente fez algumas coisas interessantes lá, lançamos o crédito veículo mobile, foi uma coisa bem legal. Trabalhei na área de digital do banco e tudo. Foi quando eu encerrei minha carreira no Banco do Brasil, depois de bastante tempo, né? E fui para a área acadêmica. Eu cheguei a começar a ingressar na área acadêmica, curso de pós-graduação e tal, quando o pessoal do Banco Original me chamou para assumir lá uma cadeira no Banco Original e cuidar também de algumas questões lá de governança, de toda a parte lá de transformação no Banco Original. No Original, eu tive a oportunidade de trabalhar no Pix, a gente lançou o Pix lá do Banco Original, foi um projeto que eu me orgulho bastante, acho que todo mundo que teve a oportunidade de trabalhar com o Pix se orgulha disso, né? E representei o banco na FEBRABAN, na BBC e tal, quando a gente estava discutindo o início do que hoje é o Open Finance, né? A gente estava discutindo lá o Open Banking e tal, e aí depois o que vem a se tornar o Open Finance. E foi quando eu já estava para encerrar também lá no Banco Original, eu resolvi tirar da prateleira, né, isso era 2021, tirar da prateleira um projeto de uma fintech de crédito, já que o Banco Central tinha regulado esse tipo de fintech em 2018, né? E ele lançou a sociedade de crédito direto e as sociedades de empréstimo entre pessoas. Então, vislumbrando tudo que a gente poderia, né, proporcionar aos clientes com o que estava vindo por aí de Open Finance e todo esse mundo de informação que ia permitir com que essas fintechs avançassem, né, em soluções mais baratas, soluções com muito mais possibilidade dos clientes, eu resolvi tirar esse projeto. Voltei aqui para Brasília, né? Estava em São Paulo, voltei para Brasília, apresentei para o Banco Central esse pedido, né, de autorização para ter a Opens, né? Chamei um sócio, que é o André, que também é meu irmão, mas é um empreendedor da área de serviço financeiro também, ele tem um BPO financeiro, além de ser o CFO aqui da Opens, né? E nós
pusemos a Opens aí no mercado com esse mote de educação financeira, de aproximar os investidores de um lado e os tomadores de crédito do outro, né? Como a gente tem um produto bastante novo, né, que é o P2P Lending, o empréstimo entre pessoas, um dos desafios nossos era explicar para o cliente como isso funciona, né? E a gente tem sido um grande aliado aí, que é a inteligência artificial. Talvez a gente vá falar bastante disso aí. Vamos falar bastante, com certeza. Até queria primeiro parabenizar pela carreira até agora. Eu acho que é muito interessante pegar um caso como o seu, que você viu toda a evolução de um mercado financeiro, e você com justamente essa especialização na parte de tecnologia. E pensando numa brincadeira, né? Se você hoje, Paulo, voltasse para o passado, aquele Paulo lá no Banco do Brasil, primeiro com 14 anos, depois crescendo, e você contasse, pô, o mercado financeiro vai ter fintech, vai ter peer-to-peer lending, Pix. Qual que seria a sua reação? Você acreditaria? Falar, você tá louco, isso nunca vai existir. O que você imaginaria ouvindo sem saber justamente que isso seria um fato, né? Se você me falasse naquela época que eu ia iniciar uma instituição financeira do zero, né, como a gente fez e tal, e ia estar podendo oferecer serviços tão competitivos quanto a gente vê nos grandes bancos hoje e tal, com taxas de juros atrativas, os dois lados, né, o tomador de crédito, o investidor e tal, e isso foi uma das coisas que nos atraiu no modelo da sociedade de empréstimo entre pessoas, né, eu realmente não teria ideia disso naquela época, né, mas como a coisa foi se desenvolvendo e tal, e a partir logo da virada, né, ali pandemia, pré-pandemia e tal, né, toda a questão que a gente já vinha discutindo de PIX, Open Finance e tudo mais, né, próprio 2018 ali, aquilo já começou a mostrar, né, o quanto os bancos digitais vieram um pouco antes, né, 2015, 2014 ali, até enquanto a gente estava no bancão lá, a gente teve o movimento, né, de resposta aos bancos digitais, e depois, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no banco digital, que também foi uma coisa interessante, né, sair do bancão para um banco nativo digital, foi uma coisa que mostrou a agilidade que você tem numa estrutura como um banco digital, uma fintech como a nossa, né? Você, hoje, com todo o advento de cloud, de toda a parte de analytics, big data, e a questão ficou muito mais fácil de você poder ter essas iniciativas. E mostra que são soluções que vêm para, primeiro, aumentar a competitividade, né? Eu acho que a gente tem um regulador muito forte, aí tem um Banco Central que se coloca na vanguarda e tudo mais, e ele incentiva, ao mesmo tempo que incentiva a competição e a criação de novas instituições financeiras para você ter novos entrantes, você tem um regulador forte que desafia, né? Desafia a gente. Você disse aí dessa história, eu acho que, né, os bancos e as fintechs no Brasil, né, elas são o que são e são vanguarda aí em tecnologia, porque sempre a gente foi desafiado, né? Vários planos econômicos, inflação altíssima, também uma taxa de inadimplência também alta, e são desafios para nós, fraudes e tudo mais, né? São desafios para a gente utilizar a tecnologia cada vez mais, né, a favor do cliente, né? Seja o cidadão, seja a empresa. Então, a gente gosta muito de tecnologia, sabe o quanto ela pode auxiliar, né, nessa questão aí para clientes, empresas e as próprias instituições, né? Então, a gente tem gosto de trabalhar com isso, né? Muito bom. E você até já tocou um pouquinho na questão do Banco Central, do regulador. Nesses últimos tempos, a gente tem visto uma ação muito interessante voltada ao mercado fintech, né? Inclusive, a própria questão de fintechs de crédito, vem a CEP, a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, a Sociedade de Crédito Direto, as iniciativas, né, Pix e Open Finance. E agora a gente está nesse momento de nova gestão, Gabriel Galípolo assumindo. Você, como uma fintech de peer-to-peer lending, uma CEP, quais são os seus desejos, expectativas relacionadas a essa nova gestão do Banco Central? Bom, eu tenho certeza que o Banco Central ele é muito mais do que
o presidente do Banco Central, né? Você tem um corpo técnico muito bem preparado, são funcionários que a gente admira, não é de hoje, é de tempos atrás, de quando a gente estava lá no Banco de Economia Mista, né, no Banco do Brasil. A gente sabe o quanto essas pessoas são preparadas e estão levando uma agenda de inovação, né? Uma agenda que ela continua com outros serviços do PIX, né? Vem aí a jornada sem redirecionamento, você tem o Open Finance que continua evoluindo, e o Drex daqui a pouco está aí sendo utilizado principalmente para a parte corporativa, né? Então, a gente sabe que isso vem, o desafio maior do Banco Central é a questão do combate e o controle da inflação, né? E isso vai ser levado da melhor forma, né? Muito bom. E falando especificamente de possíveis clientes opens, né? Acho que é muito legal porque tem as duas pontas, né? Então, queria que você comentasse dos investidores, quem pode investir, a partir de quanto pode investir, como investir, e do lado do crédito, quem pode buscar, é pessoa física, é pessoa jurídica, mais ou menos quanto que essa pessoa pode buscar e como que funciona esse processo depois de ir pagando esse empréstimo. Legal. Então, a gente iniciou com a plataforma, né, para pessoas físicas, né, tanto de um lado quanto de outro, tanto investidores quanto os tomadores, são residentes no país, né, pessoas que têm aqui os seus documentos e tudo mais. É um processo de onboarding muito simples, são minutos para que o cliente faça o seu onboarding digital aí, tanto o tomador quanto o investidor, né? São valores pequenos também, a gente trabalha aí com ticket médio de R$ 500 até R$ 1.000, para pagamento em poucos meses, aí, no máximo 12 meses, dependendo do valor. E do lado do investidor, é a partir de R$ 50. Então, o que é bacana é que a gente tentou fazer de uma forma como que, quanto maior o risco da operação, né, menor é a cota mínima de investimento, né? Então, a partir de R$ 50 você consegue fazer a participação em investir em uma operação, né? É lógico que quanto menor o risco, maior é aí a cota mínima de investimento. Mas o que a gente está desenhando aí para o futuro, né? A gente está com esse crédito pessoal, a gente vem no desenho do crédito com garantia. Muito em breve a gente deve entrar com o crédito de antecipação do fundo de garantia, né? E a gente deve entrar com crédito com garantia e provavelmente a gente vai lançar um FDIC, né? Um fundo de investimento em direitos creditórios, porque toda operação que a gente tem, Vitor, ela é lastreada por uma cédula de crédito bancário, né? Uma CCB. E essa CCB ela pode ser cedida para o investidor, né? É assim que a gente trabalha hoje e é assim que a gente pretende continuar trabalhando e, inclusive, com a abertura desse FDIC, né? A gente não tem ainda o parceiro, né? Quem vai ser o coordenador de tudo isso e tal, mas muito em breve a gente deve estar, muito em breve, que eu digo ainda esse ano, né? A gente deve estar com esse produto com garantia aí. Muito legal, novidades aí para ficar no radar do pessoal. E confirmando o que você falou, né? Como investidor, eu me cadastrei um tempo atrás na Open. Se foi 2 minutos, foi muito prático, muito rápido. Já fez reconhecimento facial, coloquei foto da CNH. Então, um processo muito prático, né? E pegando esses dois públicos de novo, né? Tanto o investidor quanto o tomador. A gente viu um tempo atrás uma determinação do Banco Central das instituições financeiras promoverem a educação financeira. Então, eu queria que você comentasse a visão de vocês quanto a isso e o que vocês têm feito justamente para contribuir de novo para essas duas partes. Legal, Vitor, isso é uma coisa bacana, porque desde o princípio, né, que a gente começou a pensar opens e tal, a gente falou, poxa, vem cá, a gente tem que ter uma preocupação com isso, né? É um público que a gente tem de pessoas físicas e tal, e que tem essa necessidade de ter esse conhecimento, né? E a gente sabe que isso faz diferença para o país, inclusive, né? E quando a gente foi para o Banco Central para pedir autorização e tal, e dentro do nosso projeto, na apresentação do que a gente pretendia fazer, isso estava lá incluído, e foi muito bem recebido, né?
Então, a gente tem esse compromisso desde o princípio. E quando saiu essa norma, né, dizendo que deveria ter uma política pública de educação financeira nas instituições, né, a gente logo não teve nenhuma dificuldade de publicar a nossa e tal. Inclusive, até pouco tempo atrás, ela era bem acessada, né, era uma página do nosso site que era bem acessada, e está lá, né? A gente tem uma parceria, a Finquete é uma parceira nossa para esse conteúdo e tudo mais, e tem dado bastante certo. A gente vê que as pessoas querem entender como é que funciona, o que é uma cédula de crédito bancário, como é que eu faço para investir numa CCB, qual é a diferença de uma CCB para um certificado de depósito bancário, né? É uma coisa aí que é muito mais conhecida e tal. Como é que eu faço para declarar o meu imposto de renda quando eu estou investindo em empréstimo, né? Tudo isso a gente fornece informação, se preocupa em orientar e tal, e a gente tem tido, né, um aliado bastante importante nisso também, que é a inteligência artificial, né? A gente, quando trouxe essa questão de peer-to-peer lending, a gente viu que um desafio, né, ia ser mostrar para os clientes como isso funciona, né? Relativamente novo e tal, uma coisa que deu muito certo na Inglaterra, na China, tem vários países do mundo que tem um peer-to-peer lending muito forte. E esse era um desafio, estava lá na nossa matriz de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e tal, né, na matriz SWOT, e a inteligência artificial está ajudando bastante nisso. Então, a gente tem uma assistente virtual, a Gi, né, a Gi da Opens, que ela é muito acessada, né? Ela está disponível no nosso site, está disponível também via WhatsApp, e agora, é até bacana falar isso, a gente está lançando aí, entre hoje e amanhã, uma nova versão do aplicativo, que vai ter a Gi embutida no aplicativo. Então, dentro do aplicativo, o cliente, seja tomador, investidor, no momento de utilizar o aplicativo, ele vai poder conversar com a Gi e tirar suas dúvidas ali, né? Como é que funciona, como é que eu faço para obter o empréstimo, como é que eu faço para investir, quais são os passos, quais são os tempos. A coisa é bastante fácil, mas ainda assim as pessoas podem se perguntar e a gente está lá para ajudar, né? Sensacional. Parabéns pelas iniciativas de educação financeira. A gente, inclusive, fica muito feliz aí de contribuir um pouco nesse aspecto. E nesse aspecto aí também envolvendo a Gi, muito bom. Acho muito legal a gente trazer cada vez mais tecnologias como a inteligência artificial para facilitar nesse processo, né? Acho que está ainda tangenciando um pouco dessa questão de educação financeira. Eu lembro até que no final do mandato do Campos Neto, no Banco Central, ele comentou justamente sobre a importância do surgimento e do fortalecimento das fintechs de crédito por reduzirem aquela concentração bancária, não só nas contas, tudo, mas também na parte de crédito, né? Queria ouvir de você um pouquinho justamente como está isso, se vocês têm percebido cada vez mais adesão, como que o tomador de crédito pode e deve buscar essas alternativas, como ele acaba, entre aspas, né, ganhando, do que ficar naquele comodismo, naquela inércia que às vezes ele nem percebe, mas está pagando uns juros absurdo, né? Pois até no último relatório de economia bancária, né, que o Banco Central divulgou, tem um box dizendo lá da questão das fintechs, né, de crédito, e o quanto elas contribuíram até para a questão da taxa de juros, né? Há um estudo lá divulgado e tal, e mostra essa questão. Porque é o seguinte, né, a gente tem um custo bastante reduzido, né? E por ter um custo bastante reduzido, a gente consegue trabalhar com taxas mais atrativas, que são atrativas para o tomador de crédito, mas também para o investidor, né? Também para o investidor, porque você acaba falando de algumas vezes aí o CDI, né? Então, é algo que é bastante diferente. É lógico que você não tem fundo de garantidor de crédito, o risco é do investidor, né? Mas é uma alternativa aí para compor o portfólio de investimentos, né? A diversificação de investimentos é algo que ela é recomendada, e a gente vem como
uma opção também para o investidor. Então, é isso, é o emprego, né, intensivo, o uso intensivo de tecnologia em benefício do cliente, né? E essa questão de você poder ser ágil, no sentido de ter times reduzidos e ainda assim combativos, né? Times que conseguem dar resposta rápida e tal, você consegue também ter um custo reduzido e assim competir e trazer o melhor para o cliente nas duas pontas, né? Todo mundo sai ganhando, né? A concorrência é boa para todos os mercados, inclusive nesse. Então, é um papel muito importante que vocês desempenham mais uma vez. Parabenizo e agradeço isso, né? E a gente está quase chegando na parte de considerações finais, né? Mas agora tenho certeza, sejam investidores, estão interessados em aprofundar, criar uma conta, conhecer mais sobre a Opens, seja, de repente, alguém que estava pensando em algum empréstimo, está lá usando cheque especial, não sabe o que faz, falou, pô, acabei de ver aqui o bate-papo, talvez funcione para mim. Como que funciona? Pelo aplicativo? É site? O cadastro até a gente já falou que é rápido, mas basicamente dá uma receitinha de bolo para os dois lados saberem agora, terminando o episódio, como prosseguir. Legal, muito fácil, né? O nosso site está lá na internet, opens com 2 P's, oppens.com.br, opens. E nós temos aplicativos também, opens, é só procurar, tanto na loja Google, no Play Store, quanto na loja da Apple, né, na App Store. Então, é muito simples você baixar o aplicativo e, mesmo sem fazer o cadastro, né, você já consegue fazer a simulação, seja de empréstimo, seja de investimento. E, uma vez fazendo a simulação, você faz um onboarding, que é como você falou, 3 minutos, e você já pode operar, né? Já pode operar se o seu limite de crédito for aprovado. Você pode fazer o registro de uma solicitação de empréstimo enquanto tomador e, do outro lado, se você for investidor, você já pode selecionar aquelas operações nas quais você quer investir e enviar para a sua conta de investimento na Opens o valor do investimento para que a transação seja efetivada, né? Então, é muito simples, né? Bastante simples mesmo. Simples, prático, eficiente, o que o brasileiro quer e gosta, né? Então, muito bom. E agora sim as considerações finais, né? Você aqui até já comentou um pouquinho sobre novidades chegando, essa questão no aplicativo versão nova, com a Agi, os novos produtos. A gente está ainda no começo do ano, né? Então, para esse 2025, o que vocês têm de metas, de expectativas? Como eu disse, né, o uso da inteligência artificial aqui ele é bastante significativo, né? Enquanto empresa de tecnologia, né, a gente tem uma prática aqui de semanalmente estar sentando e discutindo, né, sobre tecnologia e tal, e como as tecnologias que a gente está estudando e discutindo, elas têm pontos fortes e fracos para resolver os problemas dos nossos clientes, né? Uma das coisas que a gente tem em desenho aí é que a inteligência artificial ela vai, inclusive, nos ajudar em renegociação de dívida. É uma coisa que a gente sabe que, muitas vezes, o cliente que está naquela situação ali, que assumiu um compromisso, tem que honrar uma cédula de crédito bancário e tal, ele não se sente confortável de falar com o gerente, falar com um operador que está ali para negociar. Né? A gente já viu algumas iniciativas de próprio cliente já querendo negociar ali, enquanto com a própria agenda da Opens, né, que é a nossa assistente. Então, a gente deve ter alguma coisa nesse sentido. E a outra questão é que hoje a gente tem o crédito pessoal, mas a gente deve ir para o crédito com garantia. A gente deve ter, muito em breve aí, a antecipação do fundo de garantia, né, e também o lançamento de um FDIC, um fundo de investimento em direito creditório. A gente ainda não escolheu o operador, não escolheu os parceiros e tal, mas muito em breve a gente vai estar aí com um FDIC para o investimento em antecipação de fundo de garantia. A gente vai ter isso aí. Muito bom, muita coisa legal para ficar no radar do pessoal. Então, recomendo, inclusive,
acessarem as redes, se conectarem com a Opens para justamente ficar por dentro disso tudo. Muito bom, Paulo, agradeço muito a participação, acho que muita coisa legal, como eu disse várias vezes, né, reforço um parabéns justamente por uma iniciativa como essas, a gente aqui na Fincat é super fã de casos como esse, ficamos ainda mais gratos por estarmos em parceria nesse sentido, né, e conte com a gente para contar mais, né, sobre esses lançamentos, para comentar sobre assuntos pertinentes que acabam sempre tangenciando esse universo das fintechs. Obrigadão aí pela participação e conte sempre com a gente por aqui, viu? Ok, o prazer foi meu aqui. Realmente, como você disse, é um bate-papo muito legal. A gente está falando de um assunto que a gente gosta, né? De uma coisa que a gente faz com carinho para atender realmente os nossos clientes e levar para o cidadão e muito em breve para as empresas também, é o que há de melhor em serviços financeiros aí com o uso de tecnologia. Muito bom. E mais do que o deixar o like, se inscrever no canal aqui da Fincat e seguir também a Opens, o que eu falo é, copie o link desse episódio e compartilhe com a sua rede, porque justamente a gente falou bastante de iniciativas que levam a educação financeira para todos os lados, né? Com isso, então, a gente fecha mais um bate-papo com Fintechs para lá, de especial aqui com o Paulo. A gente se vê no próximo, gente. Até lá.